A gente continua falando sobre política aqui no JC, dessa vez com o nosso comentarista André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Inês. Lamentável. Feia, né? Lamentável demais, gente. Que exemplo, hein? Vereadores, né, parlamentares tendo uma atitude dessa. Representantes do povo. Um chamando o outro de palhaço, outro de moleque. Que coisa terrível, lamentável. Lamentável. Bom, vamos direto nosso papo para a Assembleia Legislativa do Estado. A bancada de situação diz que hoje prejudicou a votação de matérias do governo. Como assim? Para você ver, Linda. Que surpresa. Olha, surpresa demais, né? Pegou todo mundo de surpresa. Uma vez que algumas medidas provisórias, que a gente já falou aqui dessas medidas, que tratam aí sobre a extinção de alguns órgãos, né, e união de outros para fusão, né, para a formação da Empaer, que é uma nova empresa que o governo quer instalar. Os deputados de oposição, de situação, na verdade, começaram a deixar o plenário da Assembleia Legislativa. O líder do governo, Ricardo Barbosa, ainda tentou intervir, tentou chamar os deputados para que voltassem ao plenário, mas não teve jeito. Manuel Lugero, que estava no exercício, né, da presidência dessa sessão, teve que cancelar a ordem do dia, né, que é aquele período ali da votação, porque não teve mais quórum. Mas os deputados de situação estavam, a maioria estava por lá na Assembleia Legislativa, mas começaram a sair para o gabinete, começaram a sair para reuniões, né, em salas próximas do plenário, mas aí eles têm que estarem no plenário para poder conseguir as votações. E aí os deputados começaram a sair e essas matérias do governo que tramitam na Assembleia em caráter de urgência e urgentíssima ficaram prejudicadas. O líder, Ricardo Barbosa, tentou, como eu disse, intervir, mas não teve jeito. Ou seja, as matérias do governo não foram votadas hoje por conta dos deputados, né, da base da situação do próprio governo. Então, causou, né, estranheza e surpresa de várias pessoas, inclusive da imprensa, né, que estava lá e ficou sem entender muito bem, Linda, o que tinha acontecido, já que os próprios deputados da situação boicotaram a votação do governo. Surpresa mesmo, mas enfim, a gente continua na Assembleia. O projeto que trata aí da vacância no cargo da presidência da Assembleia, como é que anda? Pois é, Linda, olha, outra surpresa, porque esse projeto ele chegou a entrar na pauta de hoje, chegou a ser votado e aprovado pelos deputados, né, por maioria, por unanimidade. Mas aí logo depois houve um erro, né, foi detectado um erro, que esse projeto ele não deveria ter ido para o plenário, porque ele ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem um pedido de vista do deputado Felipe Leitão, que ainda não devolveu esse pedido de vista, e aí deve fazê-lo ainda na próxima semana. E esse projeto passou para o plenário, mas foi aprovado antecipadamente. Essa matéria trata da questão da vacância do cargo, uma vez o presidente deixando o cargo, né, saindo do cargo de presidente, o vice assume imediatamente. Então é uma questão de atualização aí do regimento interno da Casa, da Assembleia Legislativa, mas que muda a composição e a posse aí do vice, que passa a ser automaticamente o presidente da casa. Mas essa matéria, Linda, houve um erro, mas ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça. Operação Calvário ainda rendeu assunto hoje, pauta na Assembleia? Rendeu, e ainda mais por conta do discurso do governador Ricardo Coutinho de ontem, né? Alguns deputados subiram à tribuna para reclamar sobre essa situação, sobre o discurso que foi feito durante um evento do governo do Estado, né? Mas também sobre a questão da saúde. A deputada doutora Paula lamentou a situação de vários hospitais aqui no estado da Paraíba, né, principalmente em João Pessoa e na cidade dela, em Cajazeiras, no sertão do estado, e voltaram a esse tema do desvio, né, do suposto desvio de dinheiro, né, das contas do Estado para a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. Então, essa matéria ainda vai repercutir um pouco na Assembleia Legislativa, até porque teremos novas fases aí da Operação Calvário e os deputados de oposição não querem dar descanso um minuto ao governo do Estado. Para a gente finalizar, qual foi o prefeito ou prefeita denunciada aí pelo Ministério Público, hein? Pois é, Linda, a prefeita de São Bentinho. Olha que interessante, é a prefeita Giovana Leite. Ela foi aberto um processo contra ela pelo Ministério Público, né, do Estado da Paraíba por aquisição de um funcionário fantasma. Agora, por quê? Como foi que ela contratou esse funcionário fantasma? Para saldar uma dívida, na verdade, do pai dela, o ex-prefeito Ivan Olímpio de Almeida, num montante de R$40 mil pela compra de bois. Então, ela, para saldar essa dívida, ela contratou o senhor que vendeu esses bois para que ele recebesse pela prefeitura o valor do saldo, né, desses R$40 mil. E aí, como é que o Ministério Público ficou sabendo dessa história? O próprio vendedor
dos bois, não chegou a receber tudo, ele foi exonerado da prefeitura e, chateado com isso, resolveu denunciar essa situação ao Ministério Público, que tomou as devidas providências, denunciando aí a prefeita, né, junto à Justiça. E aí ela pode ser punida, inclusive, com a perda da função pública, Linda, e não poderá mais concorrer em qualquer outra eleição. Tá certo, André. Obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a Boa noite próxima. para Boa você. noite.